Agora falemos um pouco sobre polímeros. Para começar, deveremos definir o que é um polímero. Um polímero nada mais é do que uma macromolécula obtida pela combinação de várias moléculas menores que são chamadas monômero, que é a subunidade ou subunidades, pode ter mais de uma, repetida várias e várias vezes para formar justamente o polímero. Na tela vocês podem ver várias imagens ilustrando a formação de um polímero em particular, o polietileno, formado a partir do etileno ou eteno repetido várias e várias vezes. Na imagem de cima vocês podem ver a reação de formação do polietileno a partir da fórmula estrutural. No caso, essa é uma reação de síntese por adição, mas a gente vai chegar lá depois, ainda nesse vídeo. Na imagem do meio temos a mesma representação, só que sem ser pela forma estrutural, é pela representação em bolas, que representa um pouquinho mais fielmente os átomos. E embaixo nós temos uma representação que é uma representação mais própria, mais geral da formação de um polímero, que é indicando a forma que o seu monômero tem, o número de vezes que ele vai ser repetido, representado pelo N, e depois o seu monômero, já depois da reação. Lembre-se que ele não pode ser exatamente igual, porque agora ele tem que ter valências livres para poder se combinar com outros monômeros, e dependendo do tipo de formação ele também vai ter diferença na função, mas de novo, isso é mais para frente no vídeo. E aí esse monômero está representado entre chaves, com o N ali representando quantos se formaram. Lembrando que essa não é uma reação com eficiência total. Numa reação de polimerização você vai ter alguns polímeros que vão se formar com cadeias menores, outros com cadeias maiores, e você vai ter também não só uma cadeia controlada, mas várias e várias cadeias se formando ao mesmo tempo. Mas não vou adentrar em muitos detalhes nisso porque excede os propósitos desse vídeo. No caso, alguns usos do polietileno seriam isolamento de condutores elétricos, tubos, próteses, materiais de embalagem, tanques e outros. Bem, então agora vamos às classificações dos polímeros, que eu já vou adiantando que tem uma infinidade, eu não vou cobrir tudo, vou cobrir só a parte um pouco mais superficial e as que eu julgo mais primárias, mais básicas. Então, comecemos com a classificação segundo a origem do polímero. Essa classificação é bem simples, é simplesmente se ele tem uma origem natural ou sintética, se ele ocorre naturalmente na natureza ou se ele precisa ser sintetizado artificialmente pelo homem. Exemplos de polímeros que ocorrem naturalmente são as proteínas, o amido, a celulose. A imagem à esquerda, no caso, é uma esquematização de uma proteína, embora não totalmente fiel à estrutura dela, já que aí não é a estrutura terciária. E as imagens à direita são um cano de PVC, PVC é um polímero, e uma garrafa PET, que o PET também é um polímero. Em seguida, nós temos a classificação por composição, que é basicamente se o polímero é um homopolímero ou um copolímero. Aí você pergunta, qual a diferença? Bem, a diferença é simplesmente que um homopolímero ele é composto de apenas um tipo de monômero e um copolímero é composto de vários tipos de monômeros. Isso mesmo, se você achava que um polímero só podia ter um tipo de monômero, não, ele pode ter vários, e inclusive a distribuição desses monômeros não precisa ser exatamente uniforme ao longo do polímero. Eles podem estar alternados, podem ter uma ordem aleatória, podem estar organizados em blocos, mas isso já é um assunto um pouquinho... foge ao vídeo. E no caso nós temos alguns exemplos de homopolímeros à esquerda, o nosso querido polietileno, já comentado, o policloreto de vinila, famoso PVC, e temos o politetrafluoretileno, que no caso é o famoso Teflon, que é aquele materialzinho que tem nas panelas, que é para evitar que as coisas grudem nelas. A característica desse polímero é justamente ter um baixo coeficiente de atrito, que causa essa característica das coisas não grudarem facilmente nele. E na imagem à direita nós temos um exemplo de um copolímero. Vocês podem ver aí que tem mais do que um tipo de monômero. Vamos então à classificação mecânica.
De acordo com esse tipo de classificação, os polímeros podem ser fibras, elastômeros ou plásticos. Isso mesmo, plásticos. A palavra plástico a gente costuma usar como um sinônimo de polímero no dia a dia, mas na verdade ela não designa todos os polímeros. Todo plástico é um polímero, mas nem todo polímero é um plástico. Bem, e desde já, para essa aqui eu peço desculpas que eu não achei imagens que eu julgasse representativas em relação às fibras e aos elastômeros, que não exigiriam que eu me aprofundasse demais nesse tema. Então, essas duas imagens que vocês estão vendo são relativas aos plásticos. Bem, mas continuemos. No caso, as fibras, elas são polímeros que têm uma resistência à tração, mas é uma resistência muito frágil. Eles não se deformam muito ou não se deformam quando uma força é aplicada sobre eles antes de eles quebrarem. Já os elastômeros, eles são, como o próprio nome diz, polímeros que têm uma propriedade elástica. Você consegue aplicar uma força sobre eles, eles vão se deformar até um certo limite, e se você parar de exercer aquela força antes de ir além desse limite, eles vão voltar à sua conformação original. Já em relação aos plásticos, eles vão ter inicialmente um comportamento mais similar às fibras, de não se deformarem, aí depois eles vão começar a se deformar ao mesmo tempo que eles se afinam. É chamado de empescoçamento isso daí. Vocês podem ver nas imagens essas fibras aí, quando elas são puxadas, é como se você estivesse realmente puxando um emaranhado de linhas. Ele vai se afinando, até um ponto em que ele finalmente se rompe. No caso, essa representação aí, tem uma parte que é um pouquinho mais ordenada nos polímeros e outra que é mais amorfa. Isso aí é referente à cristalinidade dos polímeros, que é um tópico no qual eu não vou me adentrar, mas basicamente os polímeros podem ter regiões de cristalinidade, regiões sem. Aí nessas regiões de cristalinidade existe uma organização e nas regiões sem não existe, é amorfa. Aí a parte amorfa é que é responsável por desempenhar esse papel do emaranhado de linhas, de ir se desfazendo aos poucos enquanto se afina. A próxima classificação dos polímeros é em relação ao térmico, ou seja, a como eles reagem à temperatura, ao aumento dela especificamente. No caso, nós vamos ter duas classificações para os polímeros nessa categoria. Eles podem ser termoplásticos, que são aqueles que podem ser moldados quando você aumenta a temperatura. Eles vão derreter e você vai conseguir moldá-los e depois esfriar e você ainda vai poder utilizá-los, só que agora em uma outra forma. E temos os termofixos, que quando você aquecer para derreter eles vão ser deformados de maneira permanente. Ele nunca mais vai voltar a ser o polímero que era, então você não consegue moldá-los como você faz com os termoplásticos. Esse fenômeno acontece basicamente por conta da organização que eles têm. Os termoplásticos, eles apresentam uma cadeia ramificada ou normal, sem ligações entre uma cadeia e outra de polímeros. É isso que faz com que eles resistam a esse aquecimento. Vocês podem ver na imagem à esquerda. Enquanto que os termofixos, eles apresentam as cadeias de polímeros ligadas pelas chamadas ligações cruzadas, umas com as outras, o que gera para eles uma estrutura tridimensional. E polímeros com essa estrutura tridimensional não vão resistir a esse aumento da temperatura, porque esse aumento vai justamente romper essas ligações cruzadas entre eles. De forma simplificada, você poderia dizer que polímeros com estrutura linear são termoplásticos e com estrutura tridimensional são termofixos. E finalmente chegamos à classificação dos polímeros de acordo com sua reação de síntese. Nesta classificação, eles são divididos em dois tipos. Os de síntese por adição, eu falei no começo do vídeo que a gente ia chegar nessa parte, e os de síntese por condensação. Falemos primeiro sobre os de síntese por adição.
Nestes, nós temos a formação de um polímero através de um monômero que precisa necessariamente ter ligação dupla, porque durante a reação, essa ligação dupla é quem vai ser quebrada e as valências livres formadas a partir disso é que vão se ligar a outros monômeros, gerando o polímero. Este processo está ilustrado de uma forma mais simplificada em cima e embaixo de uma forma mais detalhada. Na parte de baixo, ele basicamente está ilustrando que para iniciar o processo, a adição de um radical, isso é na imagem inferior esquerda, para quebrar a ligação e iniciar uma propagação das ligações. Uma ligação quebrada vai quebrar outra, que vai quebrar outra, que vai quebrar outra, e assim os monômeros vão se ligando. E na parte inferior direita, depois de já ter feito várias e várias vezes o processo da parte inferior esquerda, só a parte de propagação, ele vai precisar de um grupo para parar isso. E aí, quando esse grupo de parada se unir à molécula que estava tendo essa propagação, a formação do polímero cessa. Aqui nós temos alguns exemplos de polímeros formados por síntese por adição, alguns dos quais a gente já viu durante o vídeo e honestamente eu só vou citar os nomes, não vou entrar em detalhes de cada um porque esse vídeo já está ficando longo demais. Eles são o polietileno, o PVC, o Teflon, o polipropileno e o poliestireno. E finalmente, para encerrar esse vídeo, chegamos aos polímeros formados por reação de síntese por condensação. Nestes, a reação de síntese ocorre com a eliminação de um pequeno grupo de pequena massa molar, que geralmente é a água, mas não necessariamente vai ser sempre a água. Basicamente, ocorre uma reação química onde há a liberação desse pequeno grupo e aí as valências livres são formadas, se combinam e com isso forma-se as ligações entre os monômeros e com várias vezes isso você forma o polímero. Na imagem superior esquerda vocês podem ver um exemplo extremamente simples de uma reação de síntese por condensação e na imagem inferior esquerda um exemplo que eu considero bastante significativo que é de um polímero sintético formado por reação de síntese por condensação, que é o Kevlar usado para fazer coletes à prova de balas. E já na imagem à direita nós temos a representação da ligação entre dois aminoácidos para a formação de uma proteína, a formação da ligação peptídica, que se vocês observarem bem se encaixa também em uma reação de síntese por condensação, e já que uma proteína pode ser considerada um copolímero, este seria provavelmente o exemplo mais importante de polímeros formados por síntese por condensação para os seres vivos, já que todos eles giram em torno da formação de proteínas. O DNA existe para codificar quando e como e quais proteínas vão ser formadas para poder exercer influência sobre o metabolismo, a estrutura e basicamente tudo que diz respeito às células e aos organismos, e basicamente é isso que chamamos de vida. Então, obviamente, há muito mais nesse conteúdo, há muito mais polímeros, tanto de adição quanto de condensação, há muito mais coisas para ser ditas, mas encerro por aqui, porque como eu disse, o objetivo desse vídeo não é ser o mais aprofundado possível, e sim fazer uma breve introdução ao tema. Bem, nem tão breve assim. Agradeço a qualquer um que tenha assistido. Obrigado por ter tamanha paciência. Eu sei que a minha didática é terrível, na melhor das hipóteses, mas é isso. Até mais. Falou!